Você já sentiu que uma simples voz poderia atravessar o silêncio da dor? Já acreditou que, mesmo sem intenções, poderia salvar alguém apenas existindo? Ela era só uma empregada, virgem, tímida, invisível. Ele era milionário, poderoso. E agora, entre a vida e a morte, em uma cama fria de hospital. Ninguém acreditava que ele voltaria. Até que numa noite silenciosa, uma canção sussurrada entre lágrimas invadiu o quarto. E pela primeira vez, ele reagiu. Curta se você acredita que o amor pode nascer do impossível. Comente, você acredita que uma voz pode tocar uma alma em silêncio? Compartilhe com quem precisa lembrar que até a dor pode ser o começo de algo lindo. Inscreva-se. Essa história vai te emocionar como poucas. Se você gosta de boas histórias, vai amar o e-book do canal. O asfalto ainda fumegava quando Fernando Sampaio abriu os olhos pela última vez antes do silêncio eterno. Sangue escorria de sua testa, misturando-se com a chuva que começava a cair sobre os destroços do Porsche prateado. 45 anos de vida, milhões no banco, império construído com as próprias mãos, e agora apenas um corpo inerte, preso entre ferragens retorcidas. Senhor Sampaio, me escuta. O paramédico batia em seu rosto, tentando arrancá-lo da escuridão que já o abraçava. Mas Fernando não respondia. Seus lábios, antes acostumados a dar ordens que movimentavam fortunas, agora eram apenas uma linha pálida no rosto ensanguentado. No hospital, a notícia se espalhou como fogo. O magnata dos negócios, o homem que jamais demonstrava fraqueza, estava entre a vida e a morte. Médicos corriam pelos corredores, enfermeiras sussurravam preces, e a UTI se transformou em um campo de batalha silencioso onde a medicina lutava contra o inevitável. As chances são mínimas, murmurou o neurocirurgião, tirando as luvas após horas de cirurgia. O traumatismo craniano foi severo. Mesmo que desperte, não sabemos quais sequelas, se é que vai despertar. Enquanto os aparelhos mediam cada batimento fraco do coração de Fernando, a 50 quilômetros dali, Elisa Montenegro limpava pela 10ª vez o mesmo móvel da mansão Sampaio. 20 anos de idade, mãos calejadas, olhos que pareciam carregar o peso de responsabilidades, grandes demais para alguém tão jovem. Órfã desde os 16, havia encontrado trabalho como empregada na casa do homem mais rico da cidade. Fernando Sampaio era um patrão distante, quase fantasma. Chegava tarde, saía cedo, e quando cruzava com ela pelos corredores, Elisa se tornava invisível. Não que ele fosse cruel, simplesmente ela não existia em seu mundo. Era mais uma peça da decoração, útil, mas imperceptível. O telefone tocou às 2 da manhã. Elisa, que dormia no pequeno quarto dos fundos, saltou da cama com o coração disparado. Ligações naquele horário só podiam significar tragédia. Alô? Aqui é do Hospital São Rafael. O senhor Fernando Sampaio sofreu um acidente grave. Está internado na UTI. A voz fria da recepcionista cortou o ar como uma lâmina. Precisamos localizar familiares próximos. Elisa apertou o telefone contra o ouvido, sentindo suas pernas tremerem. Familiares próximos? Fernando não tinha ninguém. Pais mortos há anos, sem esposa, sem filhos. Apenas negócios e solidão compartilhada com paredes de mármore. Eu trabalho para ele, gaguejou. Mas não sei de nenhum familiar. Ele mora sozinho? Entendo. Bem, se souber de alguém, entre em contato. O paciente está em estado grave. Linha morreu, deixando Elisa sozinha com o silêncio ensurdecedor da madrugada. Caminhou pela casa vazia, cada passo ecoando como um lamento. Nas paredes, fotografias de Fernando em eventos sociais, sempre sozinho em meio a multidões.
Sorrisos forçados, apertos de mão vazios, uma vida inteira construída sobre o isolamento. Como podia alguém com tanto poder estar tão completamente só? Elisa não conseguiu dormir. Às 6 da manhã, arrumou-se com sua melhor roupa. Um vestido azul marinho simples que havia sido de sua mãe. E tomou 3 ônibus até o hospital. Não sabia por quê. Não sabia o que faria lá. Apenas sabia que não podia ficar em casa, limpando os móveis de um homem que talvez nunca mais voltasse. O Hospital São Rafael era um labirinto de corredores brancos e cheiro de desinfetante. Elisa se perdeu 2 vezes antes de encontrar a UTI. Através do vidro, viu Fernando pela primeira vez desde que chegara para trabalhar na mansão. Mas este não era o homem imponente que ela conhecia. Estava pequeno, frágil, conectado a máquinas que respiravam por ele. Fios e tubos saíam de seu corpo como raízes de uma árvore que lutava para sobreviver. O rosto inchado, os olhos fechados, as mãos, aquelas mãos que assinavam contratos de milhões, agora inertes sobre o lençol branco. Você é parente? Uma enfermeira apareceu ao seu lado. Não, eu trabalho para ele. Era a empregada da casa. A enfermeira a estudou com curiosidade. Não veio mais ninguém, nenhum amigo, nenhum sócio. Você é a primeira pessoa que vem visitá-lo. Elisa sentiu uma punhalada no peito. Como era possível que um homem tão poderoso não tivesse ninguém? Nem mesmo os sócios vinham vê-lo. Que tipo de vida era aquela, onde o dinheiro comprava tudo, exceto a presença humana nos momentos mais cruciais? Posso ficar um pouco? Sussurrou. Horário de visita é só das 2 às 4. Mas a enfermeira olhou para os lados. Você pode ficar mais uns minutos. Ele precisa de alguém. Elisa empurrou devagar a porta do quarto. O som dos aparelhos era hipnótico, quase como uma música triste. Aproximou-se da cama, observando o homem que até ontem vivia em um mundo completamente diferente do seu. Agora ambos estavam ali, unidos pela fragilidade da condição humana. Eu não sei se o senhor pode me ouvir, começou, a voz mal passando de um sussurro. Mas vim aqui porque ninguém deveria estar sozinho, nem mesmo quando tem tudo. Fernando não se mexeu. Apenas o subir e descer mecânico do aparelho respiratório quebrava o silêncio. Elisa puxou uma cadeira de plástico e se sentou ao lado da cama. Por algum motivo, sentia que deveria estar ali. Talvez fosse pena, talvez fosse curiosidade, ou talvez algo mais profundo que ela ainda não conseguia nomear. Olhou para as mãos dele, agora vulneráveis, sem o poder que costumavam carregar. Lembrou-se de sua própria mãe, que morrera sozinha em um hospital parecido com aquele. Lembrou-se de como desejara que alguém tivesse ficado com ela, que alguém tivesse segurado sua mão na passagem entre a vida e o que viesse depois. Sem pensar, estendeu a mão e tocou levemente os dedos de Fernando. Eram frios, mas ainda a pulsar. Vida neles, vida que lutava para continuar apesar de tudo. Eu vou voltar amanhã, prometeu baixinho, se for possível. Porque todo mundo merece ter alguém por perto. Quando saiu do hospital, o sol já estava alto. Elisa tomou os 3 ônibus de volta, mas algo havia mudado. Não conseguia parar de pensar no homem solitário, preso entre a vida e a morte, cercado apenas por máquinas que mediam seus batimentos. Naquela noite, enquanto preparava o jantar que ninguém viria comer, Elisa tomou uma decisão que mudaria tudo. Voltaria ao hospital. Não porque era sua obrigação, não porque Fernando algum dia notara sua existência, mas porque toda a vida merecia ter alguém torcendo por ela. Ela não sabia que naquele exato momento, no quarto silencioso da UTI, uma lágrima solitária escorria pelo rosto imóvel de Fernando Sampaio, como se mesmo inconsciente ele soubesse que finalmente alguém havia escolhido ficar.
E pensar que agora podemos ler essas histórias românticas. Gente, R$ 5,90 é muito barato. 3 dias se passaram desde que Fernando Sampaio desaparecera do mundo dos vivos sem partir completamente. 3 dias de silêncio absoluto, onde apenas as máquinas conversavam entre si através de bips eletrônicos. Os médicos balançavam a cabeça com gravidade crescente a cada exame. O quadro não melhorava. Elisa voltara todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma roupa azul marinho que agora carregava o cheiro de desinfetante hospitalar. Sentava na mesma cadeira de plástico, observava o mesmo rosto imóvel e falava baixinho sobre em coisas que jamais imaginara dividir com alguém. Hoje choveu de novo, murmurava, ajeitando as flores baratas que trouxera da feira. A chuva sempre me lembra dela, da minha mãe. Ela dizia que cada gota era uma lágrima de alegria do céu, celebrando mais um dia de vida na terra. Parou, sorrindo tristemente. Bobagem, né? Mas eu acreditava. Fernando permanecia inerte, conectado ao respirador artificial que fazia seu peito subir e descer num ritmo que não era seu. Os médicos haviam mencionado a possibilidade de desligar os aparelhos se não houvesse melhora na próxima semana. A palavra ecoava na mente de Elisa como um sino fúnebre. Desligar. Como se uma vida fosse um interruptor. Na quarta noite, Elisa chegou ao hospital mais tarde que o usual. Havia perdido o ônibus e o próximo demorou eternidades. Quando finalmente conseguiu entrar na UTI, já passava das 10 da noite. Os corredores estavam mais vazios, as luzes mais baixas e um silêncio quase sagrado pairava sobre o andar. Visiting hours acabaram há muito tempo, disse uma enfermeira que ela não conhecia. Por favor, implorou Elisa, só alguns minutos. Ele não tem mais ninguém. A enfermeira olhou para a jovem de vestido simples. Notou as mãos trêmulas, os olhos suplicantes. Algo na expressão de Elisa a comoveu. 15 minutos, não mais que isso. O quarto estava mergulhado em penumbra. Apenas a luz verde dos monitores dançava nas paredes, criando sombras fantasmagóricas que pareciam se mover ao ritmo dos batimentos cardíacos. Elisa se aproximou da cama e, pela primeira vez desde o acidente, Fernando pareceu ainda mais frágil. Sentou-se na cadeira já familiar e segurou a mão dele, como havia feito nos dias anteriores. Mas desta vez, algo era diferente. A mão estava mais fria, os dedos mais rígidos. O medo a invadiu, como uma onda gelada. Por favor, sussurrou apertando os dedos inertes. Não desista. Sei que não me conhece direito. Sei que sou só a empregada, mas alguém precisa acreditar que você vai voltar. As lágrimas começaram a escorrer sem aviso. Toda a dor acumulada, toda a solidão compartilhada, todo o peso de ser a única pessoa no mundo que se importava com aquele homem, tudo veio à superfície como uma represa que finalmente cedia. Minha mãe costumava dizer que a música era a linguagem da alma, soluçou. Que quando as palavras não bastavam, uma canção podia chegar onde nada mais conseguia. Limpou o rosto com a manga do vestido. Ela cantava para mim quando eu tinha pesadelos. Sempre a mesma música. O monitor cardíaco mantinha seu ritmo monótono. Bip, bip, bip. Como um metrônomo marcando os segundos que restavam. Elisa fechou os olhos e, sem pensar, começou a cantar. A voz saiu trêmula no início, pouco mais que um murmúrio quebrado pelas lágrimas. Além do horizonte, deve haver algum lugar onde a dor não consegue nos encontrar, onde as lágrimas se transformam em luz e todo coração perdido se conduz. Era uma canção simples, quase ingênua, que sua mãe havia criado nas noites difíceis após a morte do pai. Uma melodia que falava de esperança quando tudo parecia perdido, de luz quando só havia escuridão.
para casa, onde o amor nos espera além da tempestade, além da dor que acelera. No silêncio do mundo, uma voz vai chamar o coração que se perdeu. Ela vai encontrar. Conforme cantava, algo extraordinário começou a acontecer. A voz de Elisa, inicialmente frágil, ganhou força e doçura. Preencheu o quarto como um perfume suave, envolveu as máquinas frias, aqueceu o ar gelado do hospital. Era como se a música tivesse vida própria, como se cada nota carregasse um pedaço da alma de quem cantava. E então, no momento em que sua voz alcançou a nota mais alta da melodia, aconteceu. Os dedos de Fernando se moveram. Elisa interrompeu a canção, abruptamente, olhando para a mão que ainda segurava. Tinha imaginado? Seria possível? Doutor! Gritou correndo para o corredor. Doutor, ele se mexeu! O plantonista da UTI correu para o quarto, seguido por 2 enfermeiras. Examinaram Fernando rapidamente, checaram os monitores, testaram reflexos. Mas ele permanecia imóvel, como se nada tivesse acontecido. Não vejo alteração alguma, disse o médico franzindo a testa. Tem certeza do que viu? Elisa olhou para Fernando duvidando de si mesma. Teria sido só imaginação? O desespero pregando peças em sua mente cansada? Eu achei que... Às vezes o cansaço nos faz ver coisas, disse o médico com gentileza. É melhor você ir para casa descansar. Depois que todos saíram, Elisa ficou sozinha com Fernando mais uma vez. O quarto voltou ao silêncio familiar, quebrado apenas pelo sussurro dos aparelhos. Ela se aproximou da cama, incerta. Foi real? Perguntou baixinho. Você me ouviu? Decidiu tentar novamente. Segurou a mão dele com mais firmeza e recomeçou. A canção, desta vez prestando atenção a cada detalhe. Além do horizonte deve haver algum lugar. E aconteceu de novo. Desta vez, ela teve certeza absoluta. Os dedos de Fernando se contraíram levemente ao redor dos seus, como se tentassem segurar sua voz e impedi-la de ir embora. Mas havia mais. Uma lágrima cristalina e real escorreu lentamente pelo rosto imóvel de Fernando. Elisa a viu formar-se no canto do olho fechado, crescer e finalmente deslizar pela face pálida até se perder no travesseiro. Ele estava ouvindo. De alguma forma, em algum lugar profundo da consciência, onde sua alma permanecia aprisionada, Fernando Sampaio estava ouvindo cada palavra, cada nota da canção que Elisa cantava para ele. Você está aí, sussurrou maravilhada. Não sei onde mais você está aí, continuou cantando verso após verso, até que sua voz ficou rouca. E a cada estrofe, a mão de Fernando respondia com pequenos movimentos, imperceptíveis para qualquer um exceto para ela, que havia se tornado especialista em procurar sinais de vida naqueles dedos frios. Quando finalmente parou, já passava da meia-noite. O hospital inteiro dormia, mas no quarto 304 da UTI, 2 corações haviam encontrado uma forma impossível de conversar. Amanhã eu volto, prometeu beijando levemente a testa dele, e vou cantar de novo, quantas vezes for preciso. Ao sair, não viu que Fernando abriu os olhos por uma fração de segundo. Não viu que seus lábios se moveram tentando formar uma palavra que não conseguiu sair. Não viu que, pela primeira vez desde o acidente, ele tentou lutar contra a escuridão que o mantinha prisioneiro. Mas algo havia mudado para sempre. A música de Elisa havia encontrado o caminho até a alma perdida de Fernando Sampaio. E agora, ele tinha uma razão para voltar. No monitor cardíaco, os batimentos aceleraram ligeiramente. Apenas alguns BPMs a mais. Imperceptível para os médicos, mas suficiente para provar que, às vezes, o amor realmente pode ser a diferença entre a vida e a morte. A canção no escuro havia começado a obra mais importante de sua existência, ressuscitar um coração que havia esquecido como bater. Tem histórias que a gente não esquece. As melhores estão no e-book do canal. Te encontro lá.
Amanhã chegou ao Hospital São Rafael, trazendo mudanças que ninguém conseguia explicar. No plantão das 6, a enfermeira-chefe Márcia quase derrubou o café quando olhou o monitor do quarto 304. Os batimentos cardíacos de Fernando Sampaio haviam mudado durante a madrugada. Doutor Henrique, chamou correndo pelo corredor. Precisa ver isso urgente. Doutor Henrique Moreira, cardiologista com 30 anos de experiência, franziu a testa ao examinar os gráficos. Durante 7 dias, desde o acidente, o padrão cardíaco de Fernando permanecera linear, mecânico, sem qualquer variação significativa. Mas nas últimas horas, algo extraordinário havia acontecido. Veja aqui, murmurou, apontando para as linhas no monitor. Às 23h47, os batimentos aceleram. Não muito, mas o suficiente para indicar atividade neurológica. E aqui, às 00h15, temos picos de adrenalina que não deveriam existir em um paciente em coma profundo. A equipe médica se reuniu ao redor da cama, sussurrando teorias enquanto examinavam Fernando. Testaram reflexos pupilares, beliscaram a pele, fizeram ruídos altos próximos ao ouvido. Nada. Ele permanecia imóvel como uma estátua de mármore. É impossível, disse Dr. Henrique, balançando a cabeça. O eletroencefalograma mostra atividade mínima. Como explicar essas alterações cardíacas? Enquanto os médicos debatiam o mistério, Elisa subia as escadas do hospital carregando uma sacola com flores frescas e um pequeno rádio portátil que havia pertencido à sua mãe. Não dormira direito, com a mente repleta de imagens da noite anterior. A lágrima de Fernando, o movimento dos dedos, a sensação de que algo mágico estava acontecendo. Será que havia imaginado tudo? Ah, você voltou, disse Márcia ao vê-la. Que bom. Ele teve uma noite interessante. Como assim? O coração de Elisa disparou. Alterações nos batimentos cardíacos. Pequenas, mas significativas. Aconteceu alguma coisa diferente ontem à noite? Elisa hesitou. Como explicar que havia cantado para um homem em coma? Como contar sobre dedos que se moveram e lágrimas que escorreram? Quem acreditaria? Eu conversei com ele um pouco. Como sempre. Márcia a estudou com curiosidade. Você é especial. Menina, em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi ninguém visitar um paciente com tanta dedicação. Principalmente alguém que mal o conhece. Elisa baixou os olhos. Todo mundo merece ter alguém. Quando entrou no quarto, Fernando parecia exatamente igual aos dias anteriores. Pálido, inerte, conectado às máquinas que mantinham sua vida por um fio, mas agora ela sabia olhar além das aparências. Sabia procurar os sinais invisíveis que só ela conseguia perceber. Colocou as flores no vaso e ligou o pequeno rádio, sintonizando uma estação de música clássica. O som suave de um violino preencheu o ambiente, mas não era isso que ela queria. Precisava de sua própria voz, da canção que havia criado a ponte entre eles. Oi, sussurrou, sentando na cadeira já familiar. Os médicos dizem que você teve uma noite agitada. Foi por causa da música? Segurou a mão dele, agora sabendo exatamente o que procurar. Começou a cantar baixinho, a mesma melodia da noite anterior. Além do horizonte deve haver algum lugar. Desta vez, a resposta foi imediata. Os dedos de Fernando se contraíram ao redor dos seus com mais força que antes. E não foi só isso. Ela sentiu um tremor quase imperceptível percorrer todo o braço dele, como se algo dentro dele estivesse tentando despertar. Você está ouvindo? Disse maravilhada. Realmente está ouvindo. Continuou cantando, observando fascinada como cada verso provocava pequenas reações. Um movimento no canto da boca, uma contração quase microscópica das pálpebras. Sinais tão sutis que apenas alguém que estivesse procurando por eles conseguiria notar. Então, aconteceu algo que mudou tudo. No meio da segunda estrofe, Fernando abriu os olhos.
Não completamente, apenas uma fresta minúscula entre as pálpebras. Mas Elisa viu. Por um segundo eterno, ela teve certeza de que ele a estava olhando. Fernando, chamou suavemente. Você consegue me ver? Os olhos se fecharam novamente, mas a respiração dele havia mudado, mais profunda, menos dependente do aparelho. Como se o corpo estivesse lembrando como funcionar sozinho. Elisa continuou cantando, agora com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. A cada verso, sentia que estava literalmente puxando Fernando de volta do abismo. A música se tornara uma corda invisível, e ela estava içando-o de volta à vida, nota por nota. Para casa, onde o amor nos espera. Desta vez, a reação foi inconfundível. Fernando virou ligeiramente a cabeça na direção da voz dela. O movimento foi mínimo, mas real. Tão real que Elisa saltou da cadeira. "Enfermeira!" gritou. "Enfermeira, venham ver!" Márcia correu para o quarto, seguida por Dr. Henrique. Encontraram Elisa tremendo de emoção, apontando para Fernando. Ele mexeu a cabeça, abriu os olhos, está reagindo. Os médicos se aproximaram rapidamente, testando reflexos, chamando o nome dele em voz alta. Mas Fernando havia voltado ao estado anterior, imóvel, inerte, aparentemente inconsciente. "Não vejo nenhuma alteração", disse Dr. Henrique após examiná-lo completamente. "Tem certeza do que viu?" "Absoluta." Elisa estava quase gritando de frustração. "Ele virou a cabeça quando eu cantava, abriu os olhos. Por que vocês não acreditam em mim?" Dr. Henrique e Márcia trocaram olhares. Já haviam visto familiares desesperados imaginarem sinais de melhora onde não existiam. Era um mecanismo de defesa comum em situações de trauma. "Vou ajustar a medicação", murmurou Dr. Henrique. "Talvez consigamos estimular mais atividade neurológica." Depois que saíram, Elisa ficou sozinha com Fernando, sentindo-se incompreendida e frustrada. Porque só ela conseguia ver as reações dele? Porque os médicos não percebiam o que estava acontecendo? "Eles acham que estou louca", disse para Fernando. "Mas você sabe que não estou. Você sabe que está ouvindo cada palavra." Recomeçou, a cantar desta vez com determinação renovada. Se ela era a única pessoa capaz de alcançá-lo, então faria isso quantas vezes fosse necessário. Cantaria até ficar sem voz, até que todo o hospital percebesse que Fernando Sampaio estava lutando para voltar. E ele respondeu. Oh, como respondeu! Durante a terceira repetição da canção, algo extraordinário aconteceu. Fernando não apenas moveu os dedos ou virou a cabeça. Ele tentou cantar junto. Os lábios se moveram silenciosamente, seguindo o ritmo da melodia. Nenhum som saiu, mas Elisa podia ver que ele estava tentando formar as palavras, tentando acompanhar a música que se tornara a trilha sonora de seu retorno à vida. "Meu Deus", sussurrou, interrompendo a canção. "Você lembra da música? Você aprendeu!" Foi então que viu a segunda lágrima. Desta vez, ela escorreu lentamente pelo rosto de Fernando enquanto ele mantinha os olhos fechados. Uma lágrima carregada de emoção, de reconhecimento, de gratidão por alguém ter se importado o suficiente para puxá-lo de volta das trevas. Elisa se inclinou sobre a cama e, num impulso que não conseguiu controlar, beijou suavemente a testa dele. "Eu vou ficar aqui", prometeu. "Vou cantar quantas vezes for preciso, até você voltar completamente para mim, para o mundo." Quando se afastou, Fernando abriu os olhos novamente. Desta vez, por quase 3 segundos. 3 segundos onde Elisa teve certeza absoluta de que ele a estava vendo, reconhecendo, agradecendo. E nos monitores, os batimentos cardíacos aceleraram novamente. Não muito, mas o suficiente para que Dr. Henrique, em sua sala, franzisse a testa e anotasse mais uma alteração inexplicável no prontuário do paciente mais misterioso que já havia tratado. No quarto 304,
Dois corações batiam em sintonia pela primeira vez. Um lutando para voltar à vida, outro descobrindo que, às vezes, amar significa ser a voz que guia alguém de volta para casa. A música havia construído uma ponte invisível entre dois mundos. E Fernando Sampaio estava atravessando-a lentamente, uma nota de cada vez, seguindo a voz de anjo que havia escolhido salvá-lo quando todo o resto do mundo havia desistido. O primeiro sinal havia se tornado uma sinfonia silenciosa de esperança. E o melhor ainda estava por vir. A chuva batia nas janelas do Hospital São Rafael com uma fúria que parecia ecoar o desespero dentro do peito de Elisa. 3 semanas haviam se passado desde o acidente e os médicos começavam a usar palavras que ela se recusava a aceitar. Irreversível, estado vegetativo, decisões difíceis. Dr. Henrique havia convocado uma reunião familiar para discutir o futuro de Fernando. O problema era que não havia família. Apenas Elisa, uma empregada de 20 anos que havia se tornado a única pessoa no mundo que acreditava na volta dele. Senhorita Montenegro, disse o médico com gentileza forçada, entendo sua dedicação, mas precisamos ser realistas. O senhor Sampaio não apresenta sinais de melhora neurológica significativa, mas ele reage. Elisa bateu o punho na mesa da sala de reuniões. Eu vejo as reações dele todos os dias. Reflexos involuntários são comuns em pacientes em coma. O que você interpreta como consciência pode ser apenas... Não são reflexos. A voz dela tremeu de indignação. Ele me ouve, responde à música. Como vocês podem falar em desistir? O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado, apenas pelo tamborilar da chuva no vidro. Dr. Henrique suspirou, olhando para os papéis que determinavam o destino de Fernando. Vamos aguardar mais alguns dias, mas se não houver mudanças concretas... Elisa saiu da reunião com o coração despedaçado. Alguns dias. Era tudo que restava antes que decidissem o futuro de Fernando sem ele. Correu pelos corredores do liudo hospital, as lágrimas se misturando com a chuva que conseguia atravessar as janelas mal vedadas. Quando chegou ao quarto 304, Fernando parecia ainda mais pálido que o usual. Os aparelhos continuavam seu coro mecânico, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão, como se até as máquinas soubessem que o tempo estava se esgotando. Eles querem desistir de você, sussurrou, sentando na cadeira que se tornara sua segunda casa. Mas eu não vou deixar nem que tenha que cantar até minha voz desaparecer. Segurou a mão dele, agora conhecendo cada linha, cada textura daqueles dedos que haviam se tornado sua âncora no mundo. Começou a cantar, mas desta vez sua voz estava carregada de desespero urgente. Além do horizonte, deve haver algum lugar onde a dor não consegue nos encontrar. Fernando respondeu como sempre, dedos se contraindo, respiração alterando. Mas não era suficiente, não para os médicos, não para salvar sua vida. Por favor, implorou, apertando a mão dele com força. Sei que você está aí, sei que pode me ouvir, mas preciso que eles vejam também. Preciso que você mostre para todo mundo que está lutando. Continuou cantando, verso após verso, até que sua voz ficou rouca. A chuva intensificou lá fora. E trovões começaram a ecoar no céu escuro. Era como se a própria natureza estivesse protestando contra a possibilidade de perder Fernando. Foi durante o 13º verso, quando Elisa cantava com lágrimas, escorrendo livremente, que o milagre aconteceu. Fernando abriu os olhos. Não uma fresta, não um movimento sutil. Ele abriu os olhos completamente, focalizando diretamente no rosto dela. Olhos escuros, confusos, mas inequivocamente conscientes. Elisa parou de cantar abruptamente, o choque a deixando sem palavras. Por um momento eterno, eles se olharam.
ela sentada na cadeira de plástico com o vestido azul marinho encharcado de lágrimas, ele deitado entre os lençóis brancos com tubos ainda conectados ao corpo. Quem... A voz de Fernando saiu como um sussurro áspero, quase inaudível. Quem? É você. O coração de Elisa explodiu de alegria e terror ao mesmo tempo. Ele estava acordado, realmente acordado, mas não a conhecia, não se lembrava dela. Eu sou Elisa, disse, tentando controlar o tremor na voz. Eu trabalhava na sua casa. Fernando tentou se mover, mas os tubos e fios o mantinham preso. Sua respiração estava irregular, os olhos percorrendo o quarto tentando entender onde estava. Hospital, murmurou. Você sofreu um acidente. Está internado há 3 semanas. Elisa se levantou, sem saber se deveria chamar os médicos ou aproveitar cada segundo daquele momento milagroso. 3 semanas? Fernando fechou os olhos, processando a informação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Eu ouvia música, uma voz. O coração de Elisa disparou. Você lembra da música? Uma canção triste e bonita. Alguém cantava para mim. Ele a olhou com intensidade crescente. Era você? Antes que Elisa pudesse responder, Fernando tentou se sentar. O movimento brusco disparou todos os alarmes dos monitores. Bips ensurdecedores ecoaram pelo corredor, alertando toda a equipe médica. Não se mova! Elisa segurou os ombros dele suavemente. Você ainda está fraco. Em segundos, o quarto se encheu de pessoas. Dr. Henrique, enfermeiras, plantonistas, todos correndo para verificar o que havia acontecido. Quando viram Fernando consciente, olhos abertos e tentando falar, um silêncio de puro choque tomou conta do ambiente. Senhor Sampaio, Dr. Henrique se aproximou cautelosamente. Pode me ouvir, doutor? Fernando olhou ao redor, confuso. O que aconteceu comigo? A equipe médica entrou em ação imediatamente. Testaram reflexos, fizeram perguntas básicas, verificaram funções neurológicas. Fernando respondia a tudo com lucidez crescente, como se estivesse acordando gradualmente de um sonho muito longo. Mas durante todo o exame, seus olhos continuavam procurando Elisa, que havia sido discretamente afastada para um canto do quarto. A música, disse de repente, interrompendo uma pergunta do médico. Quem cantava para mim? Dr. Henrique olhou confuso. Música? Senhor Sampaio, você esteve em coma. Não havia música. Havia sim. Fernando tentou se virar na direção de Elisa. Ela cantava todas as noites uma canção sobre encontrar o caminho de casa. Todas as cabeças se voltaram para Elisa, que sentiu o rosto queimar de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. É verdade? Perguntou o Dr. Henrique. Eu cantava para ele, sim, achava que podia ajudar. Ajudou, disse Fernando com firmeza surpreendente. Sua voz foi a única coisa real no escuro. Foi o que me trouxe de volta. Dr. Henrique balançou a cabeça, incrédulo. Em 30 anos de medicina, nunca havia visto algo assim. Pacientes não acordavam de coma profundo porque alguém cantava para eles. Era cientificamente impossível. Mas ali estava Fernando Sampaio, vivo, consciente, olhando para uma empregada de 20 anos, como se ela tivesse literalmente salvado sua vida. Preciso fazer mais exames, murmurou o médico. Isso é extraordinário. Enquanto a equipe médica se reorganizava para uma bateria completa de testes, Fernando não tirava os olhos de Elisa. Você ficou comigo, disse. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de emoção. Alguém tinha que ficar. Por quê? Sua voz estava mais forte agora, mais parecida com o homem poderoso que ele havia sido. Por que uma empregada se importaria? Elisa hesitou. Como explicar que vira nele a mesma solidão que carregava? Como dizer que cantara para ele porque sabia como era morrer sozinho? Porque todo mundo merece ter alguém, respondeu simplesmente.
Fernando a estudou por um longo momento. Havia algo nos olhos dele que ela não conseguia identificar. Gratidão, curiosidade e talvez algo mais profundo. Cante para mim, pediu de repente. O quê? A canção. Quero ouvir novamente, agora que posso realmente ouvir. Dr. Henrique protestou. Senhor Sampaio, precisa descansar, temos que fazer uma tomografia, verificar. Depois, Fernando disse sem tirar os olhos de Elisa. Primeiro, quero ouvir a voz que me salvou. Elisa olhou ao redor constrangida pela atenção de toda a equipe médica. Mas havia algo no olhar de Fernando que a tranquilizou. Não era o olhar distante do patrão para a empregada. Era o olhar de alguém que reconhecia sua salvadora. Começou a cantar suavemente. Além do horizonte, deve haver algum lugar onde a dor não consegue nos encontrar. Desta vez, Fernando não apenas ouviu. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, ainda fraco, mas genuíno. E quando ela chegou ao refrão, ele moveu os lábios junto com ela, lembrando perfeitamente de cada palavra da canção que havia aprendido nas profundezas do coma. Naquele momento, no quarto 304 do Hospital São Rafael, enquanto a chuva finalmente parava lá fora e os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens, duas vidas se encontraram de uma forma que desafiava toda a explicação médica ou científica. Fernando Sampaio havia voltado dos mortos, e a primeira pessoa que viu, a primeira voz que ouviu conscientemente, foi a da mulher que havia se recusado a deixá-lo partir. O despertar havia acontecido, mas era apenas o começo de uma história que mudaria ambas as vidas para sempre. 2 semanas após o despertar milagroso, Fernando Sampaio estava de volta à mansão. Recuperado fisicamente, mas psicologicamente transformado em alguém que Elisa não reconhecia. O homem que havia acordado, agradecendo sua voz, que pedira para ela cantar, havia desaparecido. Em seu lugar estava um estranho frio e distante. Seus serviços não são mais necessários. As palavras cortaram o ar da cozinha como uma lâmina afiada. Elisa parou de secar os pratos, as mãos tremendo imperceptivelmente. Virou-se lentamente para encontrar Fernando parado na porta, impecável em seu terno cinza, os olhos que antes a haviam olhado com gratidão, agora duros como pedra. Desculpe, senhor. Seus serviços, como empregada doméstica. Não preciso mais. Sua voz era cortante, profissional, desprovida de qualquer emoção. Vou depositar 3 meses de salário em sua conta. Considere como indenização. Elisa sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu fiz algo errado? Fernando a estudou por um momento, como se estivesse avaliando um móvel que decidira descartar. Você não fez nada errado. Simplesmente não preciso mais de empregada. Vou contratar uma empresa de limpeza. Mas eu... Elisa tentou encontrar palavras, tentou entender o que havia acontecido. No hospital, você disse que minha voz... No hospital eu estava confuso, medicado, não sabia o que estava dizendo. Fernando cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. Foram apenas alucinações provocadas pelo coma. A palavra alucinações atingiu Elisa como um tapa. Tudo o que havia vivido, toda a conexão que sentira, todas as noites cantando ao lado da cama dele, reduzido a alucinações de um cérebro traumatizado. Você não acredita nisso, sussurrou, dando um passo em direção a ele. Sei que não. Acredita. Fernando recuou, mantendo a distância. O que eu acredito ou deixo de acreditar é irrelevante. O fato é que nossa relação profissional chegou ao fim. Relação profissional? A voz de Elisa subiu uma oitava. Eu fiquei 3 semanas ao seu lado. Cantei para você todas as noites. Quando todo mundo havia desistido, eu... Você fez seu trabalho. A frieza na voz dele era absoluta. E foi muito bem paga por isso. Elisa o encarou, procurando algum sinal do homem que havia acordado chamando por sua música.
mas encontrou apenas a máscara impassível de alguém, determinado a manter distâncias que ela não compreendia. Por que está fazendo isso? A pergunta saiu quebrada, carregada de uma dor que ela nem sabia que possuía. Fernando hesitou por uma fração de segundo. Algo passou por seus olhos, um lampejo de reconhecimento, talvez remorso, mas desapareceu tão rapidamente que Elisa se perguntou se não havia imaginado. Porque é o que deve ser feito. Ele se virou para sair. Depois parou. Seus pertences estão empacotados no quarto dos fundos. O motorista a levará para onde quiser ir. E saiu, deixando Elisa sozinha na cozinha, onde havia preparado milhares de refeições que ele nunca agradecera, onde havia imaginado conversas que nunca aconteceram, onde agora chorava pela primeira vez desde que sua mãe morrera. As lágrimas vieram todas de uma vez, anos de solidão e esperança frustrada derramando-se sobre o piso frio da cozinha. Ela se apoiou na pia, os soluços ecoando pela casa vazia que nunca havia sido realmente um lar. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que 3 semanas de canto ao lado de uma cama de hospital poderiam mudar algo fundamental entre eles? Ela era uma empregada. Ele era um milionário. Existiam mundos inteiros separando-os. E por alguns dias delirantes, ela havia esquecido disso. O pior era que sabia que ele estava mentindo. Via isso na tensão dos ombros dele, na forma como evitava seus olhos, na hesitação antes de cada palavra. E cruel. Fernando lembrava-se perfeitamente de cada momento no hospital. Lembrava-se de sua voz, puxando-o de volta das trevas. Mas havia escolhido negar tudo. Por quê? Elisa arrastou-se até o quarto dos fundos, onde encontrou suas poucas posses empacotadas em 2 caixas de papelão. 5 anos de vida reduzidos a roupas baratas, algumas fotografias da mãe e o pequeno rádio que levara ao hospital. Tudo cabendo no banco traseiro de um carro. Quando o motorista chegou, Fernando havia desaparecido. Covarde demais para vê-la partir, pensou Elisa com amargura. Ou talvez aliviado demais para se arriscar a uma despedida que pudesse abalar sua resolução. Para onde, senhorita? Perguntou o motorista, um homem gentil de 50 anos que trabalhava para Fernando há décadas. Elisa olhou pela janela traseira enquanto a mansão se afastava. Para onde? Não tinha família, não tinha casa própria, não tinha planos além de continuar trabalhando naquela casa até... Até quando? Até que Fernando se casasse, até que envelhecesse demais para limpar, até que morresse de solidão como sua mãe? Para o centro da cidade, respondeu finalmente. Qualquer pensão barata. O motorista a observou pelo retrovisor. Senhorita, posso falar uma coisa? Elisa assentiu, sem forças para conversar, mas precisando de alguma voz humana que não fosse a própria. Trabalho para o Sr. Sampaio há 15 anos. Nunca o vi tão perturbado quanto nas últimas semanas. Desde que voltou do hospital é como se fosse outra pessoa. Ele me demitiu. Eu sei. E sei também que foi você quem ficou com ele no hospital. Todas as enfermeiras comentaram. O motorista parou em um sinal vermelho e se virou para olhá-la. Esse homem está assombrado por alguma coisa, e sei que não é pela quase morte. Então pelo que é? Pelo que descobriu sobre si mesmo quando acordou. As palavras do motorista ecoaram na mente de Elisa durante todo o resto do trajeto. Pelo que descobriu sobre si mesmo. O que Fernando havia descoberto naqueles momentos de despertar que o assustara tanto. Quando finalmente se instalou em um quarto minúsculo de uma pensão no centro da cidade, Elisa se deitou na cama estreita e tentou processar o que havia acontecido. Em poucas horas, sua vida inteira havia desmoronado, sem trabalho, sem casa, sem perspectivas. Mas o que mais doía não era a situação prática. Era a traição emocional. Fernando havia olhado nos olhos dela e negado algo que ambos sabiam ser verdade.
Havia escolhido a mentira conveniente sobre a verdade inconveniente. Alucinações. Murmurou para o teto rachado do quarto. Ele chamou de alucinações, mas Elisa sabia que não eram. Sabia que sua voz havia encontrado Fernando onde nada mais conseguira. Sabia que ela havia sido a ponte entre a vida e a morte, entre o desespero e a esperança. E agora ele negava tudo por quê? Porque o quê? Porque ela era apenas uma empregada? Porque aceitar a verdade significaria aceitar que devia algo a alguém que considerava inferior? Ou porque aceitar significava confrontar sentimentos que não sabia como lidar? Conforme a noite caía sobre a cidade, Elisa tomou uma decisão que a surpreendeu. Não iria suplicar por seu emprego de volta. Não iria tentar convencer Fernando da verdade que ele já conhecia. Se ele escolhera viver na negação, que vivesse, mas também não iria aceitar que sua experiência fosse reduzida a alucinações. Sua voz havia salvado um homem da morte. Sua compaixão havia realizado algo que a medicina não conseguira. Isso ninguém, nem mesmo Fernando Sampaio, com toda a sua riqueza e poder, poderia tirar dela. Pegou o pequeno rádio e ligou em uma estação de música clássica. Fechou os olhos e permitiu que as lágrimas escorressem livremente, não apenas pela rejeição, mas pelo luto. Luto pela perda do homem que ela havia conhecido no hospital. Pela morte da esperança de que, às vezes, as diferenças sociais podiam ser superadas pelo reconhecimento mútuo da humanidade. Fernando Sampaio havia escolhido voltar a ser quem sempre Mvura, um homem rico e solitário que preferia o isolamento à vulnerabilidade de reconhecer que precisara de alguém. E Elisa Montenegro havia aprendido a lição mais amarga de sua vida, que às vezes salvar alguém não significa que essa pessoa ficará grata. Às vezes, significa apenas que ela se lembrará para sempre de quão fraca foi no momento em que mais precisou de força. Na mansão distante, Fernando estava parado na janela de seu escritório, olhando na direção da cidade onde Elisa agora chorava sozinha. Em sua mão, segurava uma gravação que havia pedido ao hospital, o áudio dos monitores cardíacos durante as noites em que ela cantara para ele. Cada aceleração dos batimentos correspondia exatamente aos momentos em que a voz dela soava no quarto, prova científica incontestável de que não havia sido alucinação alguma, mas admitir isso significaria admitir que uma empregada de 20 anos havia tocado sua alma de uma forma que nenhuma mulher da alta sociedade jamais conseguira. Significaria confrontar sentimentos que não sabia nomear e não podia permitir. Fernando Sampaio não podia se apaixonar por sua empregada. Esse tipo de coisa só acontecia em filmes ruins e novelas melodramáticas. Mas então por quê? Pela primeira vez em 45 anos, sentia que havia cometido o maior erro de sua vida. 2 meses haviam se passado desde que Elisa saíra da mansão Sampaio pela última vez. 2 meses trabalhando como faxineira em um hospital público do centro da cidade, limpando os mesmos corredores onde outras histórias de vida e morte se desenrolavam diariamente. Irônico que tivesse voltado a um hospital, pensava enquanto esfregava o chão da UTI. Todas as noites, ao voltar para o quarto apertado na pensão, Elisa se pegava pensando em Fernando. Não com saudade romântica. Isso havia morrido no dia da rejeição brutal, mas com uma curiosidade dolorosa. Como estava ele? Havia contratado a tal empresa de limpeza? Continuava sozinho naquela mansão gigantesca? O que ela não sabia era que Fernando Sampaio estava vivendo o pior período de sua vida. Na mansão, ele caminhava pelos corredores como um fantasma. A empresa de limpeza vinha 3 vezes por semana, fazendo o trabalho com eficiência mecânica. Tudo estava sempre impecável, mas vazio.
Não havia mais o barulho suave de passos conhecidos. Não havia mais o cheiro de café fresco sendo preparado com cuidado. Não havia mais a presença silenciosa, mas reconfortante de alguém que se importava. Fernando não conseguia dormir. Todas as noites, deitava na cama king size e ouvia o silêncio ensurdecedor da casa. Era o mesmo silêncio do hospital, mas agora não havia uma voz doce para quebrá-lo. Não havia a canção que havia se tornado a trilha sonora de seu retorno à vida. Pior ainda eram os pesadelos. Todas as noites sonhava que estava de volta ao coma, preso na escuridão, e procurava desesperadamente pela voz de Elisa. Acordava suado, com o coração disparado, tentando lembrar da melodia que havia sido sua salvação. Foi numa dessas madrugadas insones que Fernando tomou a decisão que mudaria tudo. Levantou da cama, foi até o escritório e pegou o envelope que guardava há 2 meses. Dentro estava o endereço da pensão onde Elisa morava. Informação que havia conseguido através do motorista, embora jamais admitisse isso. Na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado especial. Não o terno de executivo que usava para impressionar, mas roupas simples, quase humildes. Queria parecer acessível, não intimidador. Queria que ela ouvisse suas palavras, não seu status social. A pensão ficava em um bairro que Fernando nunca havia visitado. Ruas estreitas, prédios antigos, um mundo completamente diferente do seu universo de mármore e cristal. Estacionou o carro simples que havia alugado para a ocasião e subiu as escadas rangentes até o 3º andar. Quarto 304. O mesmo número do quarto do hospital onde havia acordado. Uma coincidência que ele escolheu interpretar como sinal. Bateu na porta 3 vezes, suavemente. 1 minuto! A voz de Elisa do outro lado da porta fez seu coração acelerar de uma forma que não esperava. Quando ela abriu, usando um roupão simples, os cabelos úmidos do banho, Fernando se esqueceu momentaneamente de todas as palavras que havia ensaiado. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, mas havia algo nos olhos dela que não estava lá antes. Uma força silenciosa, uma determinação que a fazia parecer mais madura que seus 20 anos. Fernando. Não era uma pergunta, nem uma exclamação de surpresa, apenas uma constatação fria. Posso entrar? Elisa o estudou por um longo momento. Por quê? Preciso falar com você. Sobre o quê? Você já disse tudo o que tinha para dizer. Ela manteve a porta apenas entreaberta, criando uma barreira física entre eles. Eu estava errado. As 3 palavras saíram com dificuldade, como se Fernando estivesse engolindo vidro. Elisa arqueou uma sobrancelha, mas não respondeu. Posso entrar, por favor? É importante. Contra seu melhor julgamento, Elisa abriu a porta completamente e o deixou passar. O quarto era minúsculo, uma cama de solteiro, uma mesinha, uma cadeira, um armário pequeno. Tudo que sobrava de uma vida inteira cabia em poucos metros quadrados. Fernando olhou ao redor, sentindo uma pontada de culpa. Você está morando aqui por minha causa. Estou morando aqui porque é o que posso pagar. Elisa cruzou os braços defensivamente. Você não tem responsabilidade sobre minha vida. Tenho, sim. Fernando se virou para encará-la. Tenho porque fui um covarde, porque neguei algo que sabia ser verdade, porque machuquei a única pessoa que... Que o quê? Elisa o desafiou quando ele hesitou. Que me salvou. O silêncio que se seguiu foi carregado de 2 meses de mágoa, ressentimento e verdades não ditas. Elisa se sentou na beira da cama, não porque queria confortá-lo, mas porque suas pernas subitamente fraquejaram. Agora você admite? Fernando assentiu, incapaz de encontrar palavras. Tirou do bolso um pequeno gravador digital e o colocou sobre a mesinha. Consegui isso no hospital. São as gravações dos meus batimentos cardíacos durante as noites que... Você cantava para mim. Apertou o play.
O som encheu o quarto minúsculo, o bip monótono dos monitores, e então, subitamente, uma aceleração. Uma voz feminina ao fundo, quase inaudível, cantando uma melodia familiar. E os batimentos respondendo, acelerando, como se o coração estivesse tentando sair do peito para alcançar a voz. Elisa fechou os olhos, lembrando de cada uma daquelas noites. Por que está me mostrando isso agora? Porque passei 2 meses tentando me convencer de que tinha imaginado tudo. 2 meses tentando voltar à vida de antes. Fernando se ajoelhou na frente dela, colocando-se fisicamente abaixo dela. E descobri que não consigo. Não consegue o quê? Viver sem você. As palavras saíram simples, diretas, sem floreios ou dramaticidade. Fernando Sampaio, o homem que controlava milhões, estava ajoelhado no chão de um quarto de pensão, admitindo sua vulnerabilidade total. Eu não durmo mais, continuou. Não consigo trabalhar, não consigo fazer nada além de lembrar da sua voz me puxando de volta da escuridão. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você não apenas salvou minha vida, Elisa. Você me ensinou a viver. Elisa sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas não as deixou cair. E por que demorou 2 meses para perceber isso? Porque sou um idiota orgulhoso. A resposta veio sem hesitação, porque passei a vida inteira acreditando que força significava não precisar de ninguém, porque a ideia de dever minha vida a uma... Ele parou, percebendo o que estava prestes a dizer. A uma empregada? Elisa terminou por ele, a voz cortante. A alguém que eu subestimei completamente. Alguém que tem mais nobreza no dedo mindinho do que eu, em todo o corpo. Fernando se levantou e caminhou até a janela pequena, olhando para a rua movimentada lá embaixo. Você quer saber por que realmente a dispensei? Não foi porque você era apenas uma empregada. Foi porque percebi que havia me apaixonado por você. O coração de Elisa parou por um segundo. O quê? No momento em que acordei e vi seu rosto, soube que minha vida havia mudado para sempre. Isso me apavorou. Ele se virou para ela. Um homem como eu não se apaixona pela empregada. Não na vida real. Então tentei negar. Tentei te afastar antes que os sentimentos ficassem mais fortes. E ficaram? Fernando deu um sorriso triste. Ficaram. Cada dia que passa, ficam mais fortes. Cada noite que durmo sozinho naquela casa, escutando o silêncio que sua voz costumava quebrar, eu te amo um pouco mais. Elisa se levantou bruscamente, caminhando para o lado oposto do quarto minúsculo. Você não pode aparecer aqui depois de 2 meses e dizer isso. Não pode me tratar como lixo e depois esperar que eu... Não espero nada, Fernando a interrompeu. Vim aqui para pedir perdão. Para reconhecer que você é a melhor pessoa que já conheci e que eu fui o maior idiota do mundo por não perceber isso antes. E agora? O que você quer que aconteça agora? Fernando respirou fundo. Quero que você volte, não como empregada, como a mulher que me salvou, a mulher que amo. Para fazer o quê? Virar sua amante? Ser seu segredinho sujo que você esconde dos amigos milionários? Para ser minha companheira, para cantar para mim todas as noites, para me ensinar como é ter uma vida que vale a pena viver. Elisa o encarou, procurando sinais de mentira, de manipulação, mas só encontrou sinceridade crua, vulnerabilidade total. O homem poderoso havia desaparecido, deixando apenas um ser humano assustado que havia descoberto que o amor era mais importante que o orgulho. Eu não confio em você, disse finalmente. Eu sei, e não mereço sua confiança, mas vou passar o resto da vida tentando reconquistá-la se você me der essa chance. E se eu disser não? Fernando sorriu tristemente. Então vou embora e nunca mais vou incomodá-la, mas vou continuar amando você até o dia que morrer.
E toda noite vou tentar lembrar da sua voz para conseguir dormir. Elisa olhou para o Shu, gravador ainda ligado, onde os batimentos acelerados do coração dele ecoavam no quarto pequeno. Olhou para o homem que havia passado de patrão distante para paciente vulnerável, de paciente grato para rejeitador cruel e agora para suplicante, apaixonado. Se eu voltar, disse lentamente, não será como empregada. Claro que não. E não será para ser sua diversão temporária. Jamais. Será como sua igual. Alguém cujas opiniões você respeita, cujos sentimentos você valoriza. Sim, e você vai ter que provar isso todos os dias. Não com palavras bonitas, mas com ações. Fernando assentiu vigorosamente. Todos os dias pelo resto da minha vida. Elisa ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia acontecido. 2 meses atrás, ela era uma empregada invisível. Hoje, um milionário estava ajoelhado em seu quarto de pensão, declarando amor e implorando uma segunda chance. Tem uma condição, disse finalmente. Qualquer uma. Quero que você cante para mim. Fernando piscou confuso. Como? No hospital eu cantei para você. Agora quero que você cante para mim, para provar que se lembra da música que me trouxe você de volta. Por um momento, Fernando pareceu aterrorizado. Homens como ele não cantavam, principalmente não para mulheres humildes em quartos de pensão. Mas então ele entendeu o que ela estava realmente pedindo. Um ato de vulnerabilidade igual ao que ela havia oferecido. Fechou os olhos, respirou fundo e começou. Além do horizonte deve haver algum lugar onde a dor não consegue nos encontrar. Sua voz estava trêmula, desafinada, nada comparada à doçura dela. Mas cada palavra carregava amor, gratidão e o reconhecimento de que havia aprendido a música mais importante de sua vida com a mulher que estava na sua frente. Quando terminou, Elisa estava chorando. Não foi só sua vida que mudou no hospital, sussurrou. A minha também. Quando cantei para você, descobri que tinha um propósito, que podia fazer diferença na vida de alguém. Fernando se aproximou devagar, estendendo a mão. Então vamos descobrir juntos que diferença podemos fazer. Na vida um do outro, pela primeira vez em 2 meses, Elisa sorriu e colocou sua mão na dele. 1 semana havia se passado desde que Elisa aceitara retornar à mansão Sampaio. Mas desta vez, tudo era diferente. Ela não dormia mais no quartinho dos fundos, mas no quarto de hóspedes no 2º andar. Não comia mais sozinha na cozinha, mas à mesa de jantar, ao lado de Fernando. Não era mais invisível. Era vista, ouvida, respeitada. Ainda assim, havia uma tensão no ar. Uma distância cuidadosa que ambos mantinham, como se estivessem reaprendendo a existir no mesmo espaço. Fernando parecia andar em ovos, medindo cada palavra, cada gesto, tentando provar que havia mudado. Elisa observava, esperava, testava a sinceridade dele em pequenos momentos cotidianos. Era quinta-feira à noite quando tudo mudou. Fernando estava em seu escritório, trabalhando até tarde, como sempre fazia quando estava nervoso. A luz da mesa iluminava documentos espalhados, mas sua mente não conseguia se concentrar nos números. Estava pensando em Elisa, que havia se despedido educadamente depois do jantar e subido para seu quarto. Eles viviam na mesma casa, dividiam as refeições, conversavam sobre assuntos triviais. Mas ainda havia um abismo entre eles. Ele de um lado, ela do outro, nenhum dos dois sabendo como atravessar. Foi então que ouviu uma voz suave vinda do 2º andar. Elisa estava cantando, não a música do hospital, mas algo novo. Uma melodia que ele não conhecia, mas que carregava a mesma doçura, a mesma capacidade de atravessar paredes e chegar diretamente ao coração.
Fernando largou a caneta e saiu do escritório, seguindo o som como um homem hipnotizado. Subiu as escadas devagar, tentando não fazer barulho, não querendo interromper aquele momento mágico. A porta do quarto de Elisa estava entreaberta. Através da fresta, ele podia vê-la sentada na cama, escovando os cabelos longos enquanto cantarolava. Usava uma camisola simples, branca, que a fazia parecer etérea na luz suave do abajur. Nas horas mais escuras, quando tudo parece perdido, existe uma força que nunca foi vencida. É o amor que renasce, é a fé que resiste, é a mão que se estende quando a alma persiste. Fernando ficou parado no corredor, encostado na parede, apenas ouvindo. Era a primeira vez que a ouvia cantar desde que voltara para casa. Durante toda aquela semana, ela havia sido gentil, mas reservada, como se guardasse sua música apenas para si mesma. Mas agora, na intimidade de seu quarto, Elisa cantava com a mesma liberdade de antes. E Fernando sentiu lágrimas queimarem em seus olhos ao perceber o quanto havia sentido falta daquilo. É o coração que bate mais forte. É a esperança que desafia a morte. É o amor que não se cansa de esperar, mesmo quando tudo quer desabar. Sem perceber, Fernando bateu levemente na porta entreaberta. Elisa parou de cantar abruptamente, virando-se para olhá-lo. "Desculpe", ele disse rapidamente. "Não queria interromper. É que eu ouvi você cantando e..." "E o quê?" Elisa colocou a escova sobre a cômoda, estudando a expressão dele, e senti falta. A confissão saiu simples, honesta. Senti falta da sua voz enchendo esta casa. Elisa o olhou por um longo momento. Havia algo diferente nos olhos de Fernando naquela noite. Uma vulnerabilidade que ele não tentava esconder. Uma necessidade que ia além do desejo físico. "Quer entrar?" perguntou suavemente. Fernando hesitou. Entrar no quarto dela seria atravessar uma linha invisível que ambos haviam respeitado durante toda a semana. Seria admitir que a distância cuidadosa estava matando-o por dentro. "Posso?" Elisa assentiu, e ele entrou, fechando a porta atrás. De si. O quarto era simples, mas acolhedor. Ela havia colocado flores frescas no parapeito da janela, havia espalhado algumas fotografias da mãe pela cômoda. Pequenos toques que transformavam um espaço em um lar. "Sente aqui", disse Elisa, batendo na cama ao seu lado. Fernando se aproximou devagar, como se estivesse em território sagrado. Sentou na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para sentir o perfume suave dela. "Sobre o que você estava cantando?" perguntou. "Sobre recomeços", respondeu Elisa. "Sobre ter coragem de acreditar de novo, mesmo depois de ter sido machucada." "Você ainda está machucada?" Elisa virou para olhá-lo. "Estou cicatrizando. E eu? Posso ajudar de alguma forma?" "Você já está ajudando, provando que mudou, respeitando meu espaço, meus limites." Fernando assentiu, mas havia uma tristeza em seus olhos. "Às vezes sinto que você está tão longe, mesmo estando aqui do meu lado, como se houvesse uma parede entre nós." "Há uma parede", admitiu Elisa. "Construí ela para me proteger. E como posso derrubá-la?" "Não pode, só eu posso." Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras não ditas preenchendo o espaço entre eles. Fernando olhou para as mãos de Elisa, pequenas e delicadas, pousadas sobre o lençol. As mesmas mãos que haviam segurado as suas no hospital, que haviam sido sua âncora no mundo dos vivos. Posso segurar sua mão?" perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Elisa o estudou com cuidado. Via a necessidade nos olhos dele, mas também o respeito. Ele estava pedindo, não tomando, esperando permissão, não assumindo direitos. Lentamente, ela estendeu a mão. Fernando a pegou com cuidado extremo, como se estivesse segurando algo precioso e frágil.
Seus dedos se entrelaçaram naturalmente e ele fechou os olhos, sentindo a conexão que havia sentido falta durante meses. Sua mão é exatamente como eu lembrava, murmurou. Você lembra? De tudo. Do seu toque, da sua voz, do calor dos seus dedos quando eu estava preso no frio do coma. Ele abriu os olhos e a olhou diretamente. Você foi minha salvação, Elisa, em todos os sentidos. Ela sentiu algo se mexer dentro do peito. A parede, que havia construído, tremeu ligeiramente, mas ainda estava de pé. Fernando, eu sei que preciso conquistar sua confiança de novo. Sei que não mereço seu perdão depois do que fiz. Mas estar aqui, assim, segurando sua mão... Ele trouxe a mão dela aos lábios e beijou suavemente os dedos. É mais do que esperava ter novamente. O beijo foi casto, respeitoso, mas carregado de uma emoção que fez Elisa tremer. Não era desejo físico, era algo muito mais profundo. Era gratidão, amor, veneração. Por que está tremendo? Perguntou Fernando preocupado. Porque há muito tempo ninguém me toca assim. Como assim? Como se eu fosse preciosa. Fernando sentiu o coração se partir. Você é preciosa. É a pessoa mais preciosa do mundo para mim. Elisa retirou a mão suavemente, mas não com rejeição. Com necessidade de espaço para processar o que estava sentindo. Pode cantar para... Mim de novo? Pediu Fernando. Como no hospital? A mesma música? Qualquer música. Só quero ouvir sua voz. Elisa se acomodou melhor na cama, cruzando as pernas. Fernando se virou para ficar de frente para ela, como um aluno esperando uma lição preciosa. Ela começou a cantar a música do hospital, a que havia se tornado a trilha sonora do amor deles. Além do horizonte, deve haver algum lugar onde a dor não consegue nos encontrar, onde as lágrimas se transformam em luz e todo o coração perdido se conduz. Fernando fechou os olhos, deixando a voz dela o envolver como um abraço. Era exatamente igual no hospital, mas diferente também. Agora ele estava consciente para apreciá-la completamente, para entender o dom que ela tinha de curar almas com música. Para casa, onde o amor nos espera além da tempestade, além da dor que acelera. No silêncio do mundo, uma voz vai chamar o coração que se perdeu. Ela vai encontrar. Quando ela terminou, Fernando estava com lágrimas nos olhos. Obrigado, sussurrou. Pelo quê? Por me trouxer de volta. Por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Elisa olhou para aquele homem poderoso que chorava diante dela, vulnerável como uma criança, e sentiu a primeira rachadura real na parede que havia construído. Fernando? Sim. Pode me abraçar? Ele a olhou surpreso. Tem certeza? Tenho. Fernando se aproximou devagar, envolvendo-a em um abraço cuidadoso. Elisa se encostou no peito dele, sentindo os batimentos cardíacos acelerados, a respiração irregular de emoção. Era o primeiro toque real entre eles desde que ele acordara. Não o toque médico do hospital, não o aperto de mãos formal da reconciliação. Era um abraço de duas pessoas que se importavam profundamente uma com a outra. Eu te amo, sussurrou Fernando em seu ouvido. Te amo de uma forma que nem sabia que era possível. Elisa não respondeu, mas apertou o abraço. Ainda não estava pronta para dizer as palavras de volta, mas pela primeira vez em meses acreditou que talvez um dia estaria. Ficaram assim por longo tempo, apenas se segurando, reaprendendo o que significava confiar, sentindo as barreiras se desfazendo lentamente entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. O primeiro toque consciente havia acontecido, e com ele, a promessa de que talvez, apenas talvez, o amor pudesse realmente conquistar tudo. 6 meses haviam se passado desde aquela noite no quarto de Elisa, quando as barreiras começaram a desmoronar com o primeiro abraço consciente. 6 meses de reconstrução,
de aprendizado mútuo, de amor crescendo devagar como uma planta, cuidadosamente regada. A mansão Sampaio havia se transformado completamente. Não era mais o mausoléu frio de um homem solitário, mas um lar onde a música ecoava pelos corredores, onde o riso substituía o silêncio, onde cada cômodo carregava a marca de duas vidas entrelaçadas. Fernando havia cumprido cada promessa. Respeitara o tempo de Elisa, conquistara sua confiança dia após dia, provou com ações que a mudança era real e permanente. E ela lentamente havia derrubado a parede que protegia seu coração, permitindo que o amor florescesse novamente. Era um sábado de dezembro quando Fernando acordou com um plano que vinha gestando há semanas. Algo que selaria para sempre a união que havia nascido de música e milagre. Encontrou Elisa na cozinha, preparando o café da manhã como fazia todas as manhãs. Mas agora ela não era mais a empregada invisível. Era a dona da casa, a mulher que havia transformado aquele espaço em um lar verdadeiro. "Bom dia, amor", disse Fernando, beijando suavemente sua nuca. "Bom dia", ela respondeu, se virando para recebê-lo com um sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar. "Dormiu bem?" Melhor que nunca, era verdade. Desde que Elisa voltara, os pesadelos haviam desaparecido. No lugar do silêncio aterrorizante do coma, agora ele adormecia todas as noites, ouvindo a respiração suave dela no quarto ao lado. "Tenho uma surpresa para você", anunciou, mal conseguindo conter a ansiedade. "Que tipo de surpresa?" "Do tipo que você vai ter que confiar em mim." Fernando pegou as mãos dela, ainda úmidas da pia. "Vista algo bonito. Vamos sair." 1 hora. Depois estavam no carro, Fernando dirigindo por estradas que Elisa não reconhecia. Ela havia questionado várias vezes sobre o destino, mas ele apenas sorria misteriosamente. "Está nervoso", observou Elisa, notando como ele tamborilava os dedos no volante. "Um pouco." "Por quê?" "Porque o que vou te mostrar é especial. E espero que você goste." Quando finalmente pararam, Elisa olhou ao redor, confusa. Estavam em um terreno vazio nos arredores da cidade, onde operários trabalhavam na construção de algo que ainda não tinha forma definida. "Fernando, o que é isso?" Ele saiu do carro e deu a volta para abrir a porta dela, estendendo a mão com o mesmo cuidado respeitoso que mantinha há meses. "Venha ver." Caminharam entre as fundações e vigas de ferro até chegarem a uma área que já tinha formato mais claro. Era um anfiteatro ao ar livre, com um palco central e arquibancadas dispostas em semicírculo. "É um centro cultural", explicou Fernando, a voz carregada de emoção. "Vai ter teatro, salas de música, estúdios de gravação. Tudo voltado para a música." Elisa olhou ao redor impressionada. "É lindo, mas por que está me mostrando isso?" Fernando parou no centro do que seria o palco principal. "Porque está sendo construído em sua homenagem." "Como assim?" "Instituto Elisa Montenegro para Terapia Musical." As palavras saíram numa avalanche emocionada. "Vai oferecer musicoterapia gratuita para pacientes de hospitais, idosos em asilos, crianças com necessidades especiais, tudo baseado no que você fez comigo." Elisa sentiu as pernas fraquejarem. "Fernando, você me ensinou que a música pode curar, que uma voz pode trazer alguém de volta da escuridão. Quero que isso se torne sua missão. Quero que outras pessoas tenham a chance de ser salvas como eu fui." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Elisa. "Você fez isso por mim? Por nós, por todos que ainda precisam ouvir uma voz como a sua." Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da construção, sobre a terra ainda úmida onde um dia pessoas se reuniriam para ouvir música, que curaria almas. "Elisa Montenegro", disse, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo, "você não apenas me salvou da morte, você me ensinou a viver, me ensinou que o amor não é fraqueza, é a força mais poderosa do universo."
Abriu a caixa revelando um anel simples, mas deslumbrante. Quer se casar comigo? Quer construir uma vida onde nossa música possa curar o mundo? Elisa olhou para o homem ajoelhado à sua frente, depois para o instituto sendo construído ao redor deles. Depois de volta, para os olhos cheios de amor e esperança. Levanta, disse suavemente. Fernando obedeceu, confuso pela resposta inesperada. Se vamos fazer isso, continuou Elisa, vamos fazer como iguais. Ela pegou o anel da caixa e estendeu para ele. Agora você coloca no meu dedo, e eu digo sim. Não com você ajoelhado, mas com você ao meu lado. Fernando sorriu através das lágrimas e deslizou o anel no dedo dela. Isso é um sim? É um sim para tudo. Para o casamento, para o instituto, para curarmos o mundo juntos. Elisa se aproximou e beijou-o suavemente. Para uma vida inteira de música. Eles se beijaram ali no meio da construção, rodeados pelo barulho das máquinas e o cheiro de cimento fresco. Mas para eles havia apenas o som do coração batendo em sincronia e a promessa de um futuro construído sobre a base mais sólida que existia, o amor que havia nascido quando tudo parecia perdido. Tem uma coisa que quero fazer, disse Elisa, quando se separaram. Qualquer coisa. Quero cantar, aqui, agora, para cristenar nosso instituto. Fernando assentiu emocionado. Ela se posicionou no centro do palco imaginário e começou. Além do horizonte, deve haver algum lugar onde a dor não consegue nos encontrar, onde as lágrimas se transformam em luz e todo coração perdido se conduz. Sua voz ecoou pela construção, fazendo os operários pararem para ouvir. Alguns tiraram os capacetes, outros se aproximaram curiosos. Sem perceber, estava acontecendo o primeiro concerto do Instituto Elisa Montenegro. Para casa, onde o amor nos espera além da tempestade, além da dor que acelera. No silêncio do mundo, uma voz vai chamar, o coração que se perdeu, ela vai encontrar. Fernando cantou junto no refrão, sua voz se harmonizando com a dela, como havia aprendido a fazer naqueles meses de reconstrução. E então, algo mágico aconteceu. Alguns operários começaram a cantarolar junto, mesmo sem conhecer a letra. A música que havia salvado um homem do coma agora se espalhava, tocando outros corações, plantando outras sementes de esperança. Quando terminaram, um silêncio respeitoso tomou conta da obra. Depois, aplausos espontâneos de homens que haviam parado de trabalhar para testemunhar algo especial. Assim que quero que seja, sussurrou Fernando no ouvido de Elisa. Música que toca qualquer um, que cura qualquer dor. E assim será, prometeu ela. Nossa música vai ecoar aqui para sempre. Meses depois, na inauguração oficial do Instituto Elisa Montenegro, centenas de pessoas se reuniram para ouvir a mulher que havia se tornado lenda na cidade. A história da empregada que salvara um milionário com sua voz havia se espalhado, inspirando outros a acreditar no poder transformador da música. No palco principal, agora finalizado e iluminado por luzes douradas, Elisa cantava para uma plateia emocionada. Pacientes em cadeiras de rodas, crianças com deficiência, idosos solitários, famílias inteiras, todos unidos pela música que curava. Fernando a observava das coxias, o coração transbordando de orgulho. Não orgulho possessivo, mas o orgulho de quem teve o privilégio de ser salvo por um anjo e agora podia dividir esse anjo com o mundo. Pronto para nossa canção? Perguntou Elisa, quando terminou o repertório solo. Fernando subiu ao palco, pegou o microfone e olhou para a plateia. Esta música, disse, salvou minha vida, e agora esperamos que possa tocar a vida de vocês também. Juntos, marido e mulher, cantaram a canção que havia nascido de uma mãe para uma filha, que havia ressuscitado um homem das trevas e que agora se oferecia como bálsamo para qualquer alma que precisasse de cura.
Além do horizonte, deve haver algum lugar onde a dor não consegue nos encontrar. Na plateia, muitos choraram. Outros sorriram pela primeira vez em meses. Alguns descobriram que ainda havia esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando a música terminou, Fernando se virou para Elisa. Obrigado, disse alto o suficiente para o microfone captar. Pelo quê? Ela perguntou, embora soubesse a resposta. Por me ensinar que minha voz encontrou o caminho até seu coração, antes que o mundo desistisse. Ele parou, corrigindo-se com um sorriso. Por me ensinar que sua voz encontrou o caminho até meu coração e me salvou antes que eu desistisse de mim mesmo. Fernando se ajoelhou no palco, na frente de centenas de pessoas, e beijou a mão de sua esposa. Por me ensinar que o amor verdadeiro nasce nos momentos em que a esperança parece ter morrido, e que, às vezes, a cura mais poderosa é a que acontece no coração. A plateia explodiu em aplausos, mas Fernando e Elisa apenas se olharam, lembrando de uma noite no hospital, quando tudo começou com uma simples canção sussurrada entre lágrimas. A voz do amor nunca é esquecida, e às vezes, quando encontra o coração certo, ela pode despertar muito mais que um homem em coma. Pode despertar uma vida inteira de propósito, uma instituição dedicada à cura e um amor que ecoa através de gerações. No Instituto Elisa Montenegro, a música continuaria salvando vidas para sempre. E tudo começou com uma empregada virgem que se recusou a deixar um homem morrer sozinho. O amor havia vencido, a música havia triunfado, e eles viveram felizes para sempre, cantando.